Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse vídeo do canal. E hoje eu vou falar sobre a bronquiolite do Antônio, minha visão como mãe. Eu não sou médica, não sou especialista, então eu vou falar para vocês, compartilhar a minha experiência como mãe com um bebê chiador, um bebê que teve aí várias bronquiolites. Então eu vou compartilhar a minha experiência com vocês. Bom, se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, eu sou mãe do Antônio, um bebezinho de 1 ano e 1 mês, e a Ana Lu, que vai completar 8 anos dia 3 de janeiro agora. Duas crianças lindas e maravilhosas. E aqui eu compartilho com vocês um pouquinho da minha maternidade, não só minha maternidade, minha vida de dona de casa, meu trabalho, algumas dicas, falo muito sobre Deus. Enfim, falar sobre a minha vida, compartilhar com vocês o meu dia a dia. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se identifica de alguma forma, eu peço que você assista meus vídeos, se inscreva neste canal e deixe um joinha aqui para mim nesse vídeo. Convido vocês também a compartilhar sua experiência aqui nos comentários. Acho que tudo que nós pudermos trazer aqui de informação nesse vídeo vai ser muito bom para ajudar outras mãezinhas ou pais que estejam passando pela mesma dificuldade que a gente, né? Bom, sem mais delongas, vamos lá. O vídeo é específico mais pro Antônio, porque é o meu filho que é bebê chiador e tudo mais, mas eu quero compartilhar, antes de falar do Antônio, um pouquinho sobre a Ana Lu, tá? Então eu vou tentar ser breve, eu já gravei esse vídeo 3 vezes, mas eu vou tentar ser breve, tá? Então vamos lá. A Ana Lu, com 4 anos, ela pegou uma pneumonia. Era uma pneumonia ali fraca, tanto é que nós tratamos essa pneumonia em casa e com antibiótico. A gente chegou no hospital, ela teve bastante febre, bastante dificuldade respiratória e aí com isso teve aí o diagnóstico da pneumonia. A Ana Lu, esse tratamento foi simples, entre aspas, né? Foi difícil porque ela continuou com febre, tosse, enfim, foi um quadro difícil de tratar, a criança fica mesmo prostradinha e tudo mais, só que ela sempre foi melhorando, foi rápido assim o processo de cura dela, sabe? Porém trouxe ali umas sequelas. E aqui eu deixo um alerta para vocês com a história da Ana Lu. Se você tem um bebezinho, uma criancinha que já viu que ele tem a dermatite atópica, que é assim, é dos extremos, quando tá muito calor ou muito frio, ou tem alguma coisa na roupa que fica incomodando, ela se coça muito. A Ana Lu se coçava demais com a fralda, principalmente no calor e no frio. A pele dela ressecava, ela ficava machucadinha de tanto que ela coçava. Eu te aconselho que você pesquise mais a fundo questões respiratórias. Não sei dizer tecnicamente o que isso tem a ver. O pediatra que acompanhava a Ana Lu nos disse que isso tem relação. Então, assim, te aconselho você, além de tratar essa condição, dê uma investigada, né, na parte respiratória do seu filho, ou fique mais atento, tome mais cuidado, porque a tendência dela desenvolver aí bronquite, enfim, asma, é grande, tá? Tem a ver. Não sei te explicar tecnicamente isso, mas tem a ver. E aí a Ana Lu, desde bebezinha, já apresentava pra gente essa pele, assim, mais difícil de tratar, com a dermatite atópica. Eu uso esse creme aqui na Ana Lu, muito bom, mas ele não faz milagre, tá? Então, assim, ele ajuda na coceira, tudo, mas ele não arranca ali a crise, sabe? Então, assim, ele é bom, ele é caro, mas ele rende muito, tá? Então, assim, eu aconselho vocês a comprarem esse tipo de creme aqui para fazer esse tratamento da dermatite atópica. A Ana Lu melhorou, só que o que aconteceu? Depois dali ela ficou com uma sequela, então geralmente ela tinha ali uma crise ou outra, então a gente teve que entrar com aerolim com ela. O que aconteceu com a Ana Lu foi que nós fomos indicados pela pediatra para seguir um alergista, porque as crises que ela tinha eram muito ligadas à alergia. E aí nós fizemos o teste de alergia, eles colocam um monte de pinguinha assim no braço, e nós descobrimos que ela tem alergia a pó, ácaro, pelo de gato, de cachorro, e aí com isso a gente então já sabe ali o caminho que seguir com ela, evitar esse tipo de coisas que possam dar essa alergia nela, tapete, cortina, cobertor. As crises a gente já sabe ali mais ou menos como cuidar dela, e assim a gente tá resolvendo a nossa vida, sabe? A gente percebe quando ela tá com a alergia atacada, a gente já sabe como fazer. Então a Ana Lu sempre foi mais tranquilo. Uma e outra também, porque ela tem ali o pulmãozinho mais maduro que o Antônio. Então ela pegou ali com 4 anos que começou a se manifestar ali essas questões respiratórias. Então assim, foi tranquilo, né? Mais tranquilo com ela. Não é fácil, mas é mais tranquilo.
E aí o que acontece? A gente também descobriu que, diante da situação, ele falou, um dos médicos nos instruiu dessa forma, que ela poderia ter essa asma, essa bronquite, ou hereditário, ou adquiriu em algum momento da vida. A gente acha meio difícil ser hereditário por conta de que não tem ninguém da família, assim, a avó. Só meu pai que tem questões alérgicas muito fortes, com cheiro, com tudo, mas nada muito alarmante, sabe? E aí a gente descobriu que aqui em casa tinha muito foco de... Oi, amor! Tinha muito foco de mofo. Nossa, muito! E por que a gente não sabia disso? A gente sentia um cheirinho ou outro em momentos específicos, quando a casa estava limpinha, até que não vinha muito, mas quando a casa ficava mais fechada, a gente viajava, voltava para casa, a gente já sentia esse cheiro. E aqui em casa, quando a gente comprou, já tinha moradores aqui em casa, sabe? E nós somos os terceiros donos do apartamento. Então, assim, o primeiro dono... Ele, quando reformou aqui, ele era marceneiro, então ele deixou os móveis todinho aqui, tinha móveis planejados no nosso quarto e no quarto da Naná. Então a gente ficou totalmente tranquilo, né? E aqui também eu deixo um outro alerta para vocês, tá? Vocês que tá fazendo móveis planejados na sua casa, evite colocar esses móveis em parede que dá com a rua. Então, por exemplo, no nosso quarto era onde tinha um armário que estava mais mofado atrás. Ele dava fundo com uma parede que dá para a rua. Nos outros quartos, a gente, por exemplo, essa parede aqui, ela dá com banheiro, o outro dá com coisa, evita muito, diminui o foco do mofo. E aí, no nosso caso, a gente tinha muitos armários que dava com parede para a rua. E tava puro mofo atrás, puro mofo. Era um negócio assim, assustador. E aí, o que aconteceu? A gente reformou esse apartamento o ano passado, enquanto eu estava grávida do Antônio. E aí a gente descobriu esse mofo todo, que a gente já imaginava que tinha, mas não acreditava muito, e aí a gente chegou nesse... Então a gente acredita que grande parte de desenvolver essa questão respiratória da Nalu tem a ver com esse mofo todo que ela inalou desde bebezinha, né? E aí nós reformamos tudo que nós conseguimos, mas assim, os focos do mofo não existem mais. O que aconteceu? Aí agora vamos passando pro Antônio, tá? Na semana que o Antônio nasceu, no ano que eu engravidei do Antônio, nós reformamos o nosso apartamento, certo? E eu vim muitas vezes aqui quando a Lu recebeu um sofá, tal, então ela inalou muita poeira de obra mesmo, assim, sabe? E aí a gente acredita, quando o Antônio nasceu dia 20 de novembro, naquela semana ela estava com a alergia bem atacada e bem característico da alergia dela, então a gente não se preocupou com alguma coisa que seria um vírus, alguma coisa, não se preocupou. Então, o que aconteceu? A gente achou que era algo alérgico. O hospital que eu ganhei o Antônio, lá eles fazem um tratamento muito legal com as crianças, com os irmãos, e eles deixam dormir no quarto, colocam até uma barraquinha lá pra criança, o irmãozinho mais velho. Nossa, muito legal. E aí ela ficou toda empolgadinha, quis dormir com a gente. Como a gente achou que era um quadro alérgico, a gente não deu tanta atenção por essa questão dela estar ali com a gente, né? Então, tá tudo bem, levamos. A Nalu lá com a gente no nosso quartinho, tivemos alta. Aí o Antônio, lá no hospital onde a gente ganhou o Antônio, eles também fazem um trabalho assim com você. Eles te dão um canal de acesso, né, um WhatsApp, que você pode conversar com a equipe pediátrica deles lá, até o 28º dia do bebê, que é onde ele é considerado recém-nascido. E aí você pode ficar conversando até você encontrar seu pediatra e tal, essas coisas. Eu levei o Antônio no mesmo pediatra que eu levava a Nalu, que assim, ela não era a melhor, a pessoa mais atenciosa do mundo, não era. Uma pessoa que pedia bastante exame, sabe? Então assim, eu gostava dela por causa disso, ela ia direto ao ponto. Igual ela, quando a gente descobriu as alergias da Nalu, foi ela, tipo, leva no alergista, porque a gente vai tratar o sintoma e não vai descobrir a causa. Então assim, eu gostava dela por conta disso, porque ela pedia muito exame. Ai, gente, estamos falando de você. Esse é o Antônio, gente. Então eu sentia que ela não tinha muita preguiça, sabe, de pedir exames. Então eu falei, vou levar o Antônio nela também. E aí o que aconteceu, gente? Brevemente eu vou explicar aqui. Ele teve uma primeira internação com icterícia. E ela falou que não era nada, e eu entrei em contato com esse hospital. E aí eles fizeram lá o exame e tudo, pediram para eu retornar depois de um tempo. Eu voltei lá. E aí tinha dado que realmente a icterícia dele já era a hora de abaixar e estava só aumentando. Aí internou ele ficou internado acho que uns 5, 6 dias, acho que não chegou a uma semana completa. Ficou internado, mas logo teve alta.
Aí o que aconteceu? Na semana seguinte, ele começou a espirrar. E aí ele tinha retorno com essa médica também, pra ver a questão do peso, tudo. E aí eu falei pra ela, falei, doutora, ele tá espirrando. Ela falou assim, é normal, porque ele tá sentindo novos cheiros e tal, é normal que espirre. Só que eu não lembro da Ana Lu ter espirrado daquele jeito, sabe? Era muito. E aí eu falei, não, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa estranha. Aí esse espirro virou tosse com um catarrinho escorrendo no nariz. Tá resfriado. Levei ele num pronto-socorro, me senti desamparada pela pediatra, sabe? Não, é normal, beleza. Aí, e a Ana Lu com aquela crise alérgica que eu falei pra vocês. Aí eu levei ele no hospital, fiquei morrendo de medo de estar com ele no hospital. Eles passaram ele primeiro de tudo, ele um bebezinho de colo, fiquei até com vergonha, sabe, de aparecer ali no hospital com ele. Mas eu falei, eu tava muito desamparada pela pediatra, sabe? Falei, não, eu vou levar ele lá nesse hospital. Levei no hospital, tava com a saturação baixa, tava com febre, tava com tudo ruim. Saturação baixa, febre, dificuldade de respirar, horrível. Levei, a gente passou com o tal de doutor Antônio, muito bonzinho ele. E aí a gente levou ele, eu senti no olhar daquele doutor que alguma coisa estava estranha. Fizemos alguns exames, inclusive esse exame que é o VS alguma coisa, eu vou colocar aqui o nome, que é para detectar esse vírus aqui. O que acontece? A bronquiolite, ela se dá por um quadro clínico, que só o clínico ali pode dizer, realmente, na junção dos sintomas, ele está com bronquiolite. E aí, ou também por algum tipo de vírus, inclusive esse vírus aqui, que é o vírus mais forte da bronquiolite, que dá a bronquiolite, né? E ele testou positivo para esse vírus. Aí a internação na certa. Então, assim, fazia uma semana que ele tinha chegado em casa depois que teve icterícia, ele ficou internado de novo. Ele completou 20 dias no hospital de vida, né? Ele teve alta no dia 21 de dezembro, e engraçado, dia 21 de dezembro do ano passado, ele estava tendo alta dessa primeira bronquiolite que ele teve, e dia 21 de dezembro desse ano, ele teve alta de novo, coincidiu de ser a mesma data. Enfim, e aí o que aconteceu? Ele teve alta, aí ele ficou internado. E aí que vem a questão. Ele ficou internado. Gente, não existe um remédio que se dá para esse tipo de vírus, para esse tipo de tratamento. O que acontece é fisioterapia. O que eles fazem é bastante inalação, se precisar coloca no oxigênio. Enfim, vão recorrer nesses recursos e também fisioterapia respiratória. Gente, a fisioterapia respiratória é essencial para o tratamento da bronquiolite. É fundamental, fundamental. É assustador, mas é fundamental. Então você que está aí com seu bebê hospitalizado, precisa passar por esse tipo de tratamento, fique calma, sabe? Porque eu vou falar para você, meu filho já pegou bronquiolite 3 vezes. E, gente, nada como uma boa fisioterapia respiratória, é sério. Então, assim, eu sei que assusta, eu sei que dá dó de ver o seu bebê sofrendo, mas acredite nesse tratamento, que vai ser o que vai melhorar o seu bebê, sério. É literalmente tirar com a mão. Então, o que a fisiorrespiratória faz? Existem alguns tipos de massagem que eles fazem, que é para soltar o catarrinho, a secreção. E conforme elas vão fazendo essa massagem, você vê a secreção subindo aqui pela boquinha da criança. E aí ela pode fazer uma tosse, que aí é a tosse efetiva que eles falam, que é uma tosse carregada. Sabe aquela tosse que você vê que o bebê tossiu, o catarro engoliu o catarro? Essa tosse é uma tosse efetiva, ela é uma tosse boa, que significa que a criança juntou aquele catarrinho e engoliu e vai sair ali, acho que é nas fezes que sai. Então é uma tosse eficaz. E aí outros tratamentos também se dão por aqui. O Antônio já fez um que é uma máscara que desloca, que aperta um negócio, enfim. Mas o que assim, acho que é o terror das mães e dos bebês também, que é a aspiração. É um caninho que eles enfiam no canal do nariz aqui, ó, desce até lá embaixo para sugar todo o catarrinho de lá. Então, assim, é literalmente arrancar o catarro com a mão. É literalmente fazer isso. E, gente, é assustador, porque o bebê chora demais. Imagina, deve ser horroroso enfiar um negócio em você, começar a sugar, deve ser horrível. Ele chorava demais, mas, gente, e eu chorava do outro lado, mas, gente, era fazer esse negócio ele ir melhorando. Intensificou nisso, ele começou a melhorar, sabe? E aí, enfim, fizemos esse tratamento. Nessa primeira internação do Antônio, ele precisou de oxigênio. E do oxigênio, ele precisou ir para um negócio que se chama CAF.
Por quê? A bronquiolite, entre o quinto e o sétimo dia, é o pico da doença. Então, eles ficam muito ruins mesmo. Saturação lá embaixo. E é o que aconteceu com o Antônio. Febre, saturação lá embaixo. E aí ele foi para o oxigênio, né? O negocinho que põe aqui, fica soltando um arzinho. Dali ele foi por esse negócio que chama CAF. Eu vou escrever aqui o que significa. Que é um alto fluxo. É uma inalação de alto fluxo. E aí o arzinho sai quentinho lá dentro. Enfim, fica até grudadinho com um adesivo. Ficou a marquinha aqui na bochechinha dele. Ele foi para esse CAF. E lá ele ficou com esse CAF até o dia um pouco antes de sair. Então tirou o CAF, aí viu se ele reagiu bem. E aí depois ele teve alta. E eu lembro que um dos médicos falou assim pra gente: a respiração dele nunca mais vai ser a mesma. E a gente ficou com tanta dó, sabe? Ficou com isso na cabeça. Mas, assim, aparentemente, realmente aquele médico tinha razão. O Antônio dali, ele só foi piorando, assim, crises e mais crises. E ele se tornou um bebê chiador. Nós fazemos o tratamento com ele nas crises. Quando ele teve alta dessa primeira vez aí, dessa bronquiolite, eu conheci a doutora Rafaela, que é a doutora que acompanha o Antônio, sabe? E assim, além dela acompanhar o Antônio na clínica dela, e ela passa o WhatsApp, enfim, gente, com a Ana Lu não tive nada disso, mas é importante você ter ali um bom profissional te acompanhando, sabe? Porque naquela primeira vez eu me senti muito desamparada, sabe? E aí eu conheci essa doutora Rafaela no dia que ela que deu alta pra ele essa primeira vez. Eu achei ela tão atenciosa. Ela falou pra mim: você já tem pediatra? Eu falei: não tem, você agora é a nova pediatra dele. E aí ela atende ele no consultório e ela trabalha no pronto-socorro desse hospital onde a gente tem costume de levar as crianças. E aí, isso é muito bom, porque o Antônio, ele é uma fábrica de catarro. Então, toda vez que ele fica doentinho, ele produz muita secreção, que eu sinto que, geralmente, os médicos que não conhecem a ele, assim, o padrão que ele tem, querem internar. E o Antônio, ele segue esse padrão. Entre o quinto e o sétimo dia, ele fica muito ruim, no oitavo dia, ele fica magicamente melhor. E aí, o que acontece? A gente geralmente leva para o hospital só quando não tem mais o que fazer. Aí a doutora fala: Carol, é melhor levar ele para o hospital. Mas aí ela vai acompanhando comigo. E aí, o que nós fazemos quando ele tá dodóizinho? Fazemos a fisioterapia respiratória. Eu vou deixar o contato de 2 fisioterapeutas respiratórias aqui embaixo, de 3. A primeira é da Ben Kids, que trabalha com essa doutora. Elas são simplesmente maravilhosas, impecáveis. Elas e a doutora Amanda também, vou deixar o contato delas aqui embaixo para vocês. Porém, elas têm ali um custo mais elevado, porque elas vêm até em casa, elas passam mais tempo com o seu bebê. Então, assim, se você tem como investir, invistam, é muito bom. Mas aí o que aconteceu? A gente começou a ver que a gente precisava todo mês levar ele 5, 6 vezes no mês e não estava dando, assim, financeiramente não estava dando. E aí a gente descobriu um lugar que chama Pro Saúde, vou colocar o contato aqui embaixo também. Lá tem a fisioterapeuta doutora Maria Carolina, excelente, maravilhosa, também passa o WhatsApp, te dá toda a atenção também, só que é um custo mais baixo, inclusive eles aceitam alguns convênios. Então, pra gente que precisa disso com frequência, então a gente tá levando ele. O ruim, pontos negativos, que a gente tem que ir até eles e que a consulta é mais rápida. Mas assim, no geral, tem sido eficaz tanto quanto. Mas assim, se eu tivesse mesmo a condição, eu teria investido ainda das meninas continuarem vindo aqui em casa, porque realmente é maravilhoso. Mas aí nós fazemos a físio. Então ele começou a ficar ruinzinho, já marco o físio pra ele. E já entro com a bombinha Aerolim. E aí ele faz o tratamento com... Ele fazia até então com Flixotide, mas agora ele entrou com outro Simbocil, um negócio assim, pra fazer o tratamento diário. Isso daí é independente das crises, né? O Antônio precisa passar com o pneumologista. Ele vai passar com o pneumologista ano que vem, dia 18, já tá agendado. E a gente tá tratando ele até lá. Então a gente conheceu essa doutora Rafaela lá nesse dia e ela faz esse acompanhamento com a gente. Depois desse dia, o Antônio teve mais 2 vezes bronquiolite. Uma ele ficou... Não, mentira. Ele teve mais 2 vezes bronquiolite. As 2 ele ficou internado. Mas nas nossas contas, junto com a doutora, ele já pegou então 4 vezes bronquiolite. Por quê?
A primeira ele ficou internado lá com 20 dias. No meio desse processo ele teve uma outra também que foi em maio, foi bem no Dia das Mães, mas essa daí foi mais tranquila, que foi assim, lembra que eu falei que ele tem um padrão entre o quinto e o sétimo dia ele fica muito ruim, depois magicamente ele melhora? Foi essa internação aí. Ele ficou muito ruim, mas assim, eu levei ele tipo no sétimo dia, aí a doutora, não, vai ter que internar realmente, Carol, o quadro tá assim, assim, assado. Internamos ele e o 8º dia era o dia seguinte, parecia que não tinha nada. Lógico, assim, tinha uma tosse e tal, né? Mas igual ele tava quando eu entrei com ele no hospital, não tava, sabe? E aí ele ainda ficou um tempão lá, porque tem, né, todos os procedimentos e tal, mas foi. E aí ele teve uma que a gente conseguiu tratar em casa. E a gente, como eu falei, precisa de um quadro clínico, a doutora meio que observa e fala, é bronquiolite. E a gente conseguiu com a físio, inclusive nessa época a gente fazia ainda com a físio que vinha aqui em casa, elas vieram 5 vezes aqui, foi ótimo, assim, mas também elas parcelam tudo, mas foi bem, bem caro, assim, o processo, mas aí curou ele, ficou bem. E aí a 4ª vez foi agora, que ele pegou, ele saiu desse padrão, já era o 9º dia, 10º dia que ele já estava assim, ele continuava com febre, tal, e aí dessa vez não foi bronquiolite, se agravou para uma pneumonia. Era uma pneumonia leve? Era. O vírus deu negativo, graças a Deus. Ele não precisou entrar com um negócio aqui, né? O oxigênio, nem CAF, nem nada. Colocaram só um tubinho saindo. Acho que tipo quando você coloca um umidificador, assim, sabe? Do ladinho dele, aí ajudava. A saturação dele ficou ruim por muitos dias, 84, 85. Mas olhando pra ele assim, você via que ele tava bem, assim, sabe? Muita dificuldade para respirar, febre, mas depois que ele entrou no hospital ele não teve mais febre e se alimentando muito mal. Ele se alimentou muito mal, ele ficou à base de banana e leite. Eu sei que não pode dar tanta banana pra criança, mas ele comia, tipo, 3 bananas no dia, porque era o que ele comia, sabe? Eu falei, depois eu resolvo isso, mas assim, gente, foi desesperador. Ele foi voltar a comer bem dias atrás, sabe? E aí nós tivemos a alta dia 21 de dezembro, e daí ele só foi melhorando, graças a Deus. Então assim, pra dizer pra você, mãezinha, que tem algum bebê que passa por esse tipo de problema, fique calma, confie no processo, procure uma pediatra que te acompanhe, que você tenha ela ali, contato com ela sempre, pra você não se sentir desamparada. Eu não sei o que eu faria se eu não tivesse essa ajuda. Então, assim, procure, ou entre em contato com essas pessoas que eu dei aqui, essas FIS, mas existem tantas outras. Leve ele numa fisioterapeuta respiratória, faça os tratamentos, leve no pneumologista, faça tudo o que pedir para fazer com seu filho. Sabe, pediu para dar 3 vezes, faça isso, sabe? Porque as crises são assustadoras e o tratamento não é nada legal, sabe? É invasivo, é massagem, é enfiar cana, é fazer isso. Então, assim, dá muita dó, tá? Então, você... e lembrando que a bronquiolite, ela pega a criança de até 2 anos, tá? Então, assim... Tamo junto. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver algo a acrescentar na minha fala, ou me corrigir em alguma coisa que eu falei, porque eu também não sou especialista, isso é o que eu falei, é o que eu ouvi dos médicos e tudo mais. Então deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber, compartilhar. Você que tá vendo esse vídeo aqui, te convido também a ver os comentários, ou me contar o que tá acontecendo com você. Quem sabe a gente consegue se ajudar, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, um grande beijo e força aí pra vocês. Tchau! Thank you.